Buenas, professor Antônio. Mas quanto tempo? Sabe, eu seguido dou uma andada por aí na região aqui, vou ver São Miguel das Missões. Eu gosto desse passado aí. E tava vendo uns Guarani de hoje caminhando de uma cidade para outra aí. E pensei o seguinte: quem sabe a gente poderia conversar no episódio de hoje sobre um assunto que acho que é pouco tratado nas missões jesuíticas com os Guarani. Me diga, seria a fuga de indígenas desses povoados. Professor Antônio, quais eram, os principais motivos que levavam os Guarani a fugir das reduções jesuíticas lá no tempo das missões? Buenas, Argemiro. É sempre um prazer conversar com um amigo. Mas os motivos para tais fugas eram diversos. E dentre eles destacavam-se as restrições impostas pelo rígido controle social e religioso que existia nos povoados. O padre Cardial escreveu sobre isso no século XVIII. Diz o padre que eram muitos os indígenas reduzidos que fugiam, principalmente para os povoados de espanhóis, embora muitos voltassem às suas terras antigas. Mesmo que não passasse de 1% da população reducional, que na província do Paraguai somava 100 mil pessoas naquele momento, a soma desses fugitivos chegava a número expressivo, algo em torno de 1.000 pessoas. Escreveu o jesuíta que uns fugiam porque eram castigados por não fazer suficiente roça para sua família. Outros por matarem bois e terneiras por conta própria e para seu benefício. O padre diz que tal prática não passava sem castigo para que a economia dos povoados não fosse prejudicada. Outros ainda eram punidos com açoites por conta de não possuírem uma sexualidade regrada, na medida do esperado pela missão. Outros ainda não aceitavam o controle que havia sobre eles, exercido por fiscais, alcaides, maiordomos, e por isso fugiam para longe dos povoados missioneiros. Sobre o controle social e os castigos físicos ainda veremos aqui na série. Mas diz Cardial que eles podiam fugir sozinhos, sem mulher ou com mulher alheia. Sim, geralmente eram homens os que fugiam. Os fugitivos sabiam que nas matas, granjas ou estâncias de gado poderiam viver sem castigos ou esconder melhor essas práticas consideradas tanto como crimes quanto como pecados pela missão. Mas há aqueles que fugiam por não se adaptar à rotina do povoado ou por discordar da maneira como lá se vivia, especialmente em matéria de moral matrimonial, como também para buscar sobreviver fora dele nos momentos de fome ou de epidemias. Enfim, o rol dos motivos era imenso. Bueno, muitos são os casos relatados pela documentação histórica missionária sobre a fuga dos povoados missioneiros, né? Poderia trazer algum registro do passado para ilustrar o assunto? Sem problemas, Argemiro. Trago o relato de um caso de fuga coletiva acontecido entre 1635 e 1637, na redução de Santa Maria Maior. Diz o relato missionário, abre aspas, ordenou-se que os índios de Santa Maria Maior que desejavam ser inscritos entre os catecúmenos abandonassem antes suas mulheres, ficando somente com uma. Os mais virtuosos obedeceram. Os restantes, temendo ser compelidos pela força ao cumprimento de tal preceito, embarcaram no rio e, escondendo-se em bosques impenetráveis, fizeram uma aldeia e semearam, propondo-se a viver como gentios, fecha aspas. Tendo o padre Ruy descoberto o acontecido, enviou mensageiros a fim de convencer os fujões a retornarem ao povoado. Eles, no entanto, desobedeceram às ordens do padre e fizeram um papel contrário, incitando a que mais pessoas também fugissem da redução. Como solução, abre aspas, a fim de evitar os males que pareciam prováveis, os padres Cláudio Ruir e Vicente Badia partiram acompanhados de cristãos neófitos ao lugar onde residiam os fugitivos.
Esses se achavam então dispersos pelo campo e dedicados à caça. Os cristãos incendiaram então as casas do povoado e fizeram voltar a Santa Maria as crianças e as mulheres. Quando os homens voltaram à noite, não tiveram outro remédio a não ser obedecerem tudo aos missionários, com os quais teriam voltado a Santa Maria. Fecha aspas. E como os jesuítas reagiam a esses índios que retornavam aos povoados missioneiros, fosse por livre vontade ou capturados? Agemiro, havia desconfiança, aliás, muita desconfiança com relação a eles. Os poucos fugitivos que voltavam eram vistos como potenciais corruptores do povoado. Em alguns deles, sua presença chegava a ser evitada, para que não influenciassem os demais a fugas futuras. Até porque muitos deles voltavam a fugir. Os missionários, porém, tentavam reinseri-los no cotidiano missioneiro através de cuidados especiais, combinando disciplina e persuasão religiosa. O motivo é que muitos deles, no período de distanciamento da missão, mantinham contato com espanhóis, mestiços e trabalhadores escravizados, os quais não eram bem vistos pelos jesuítas por conta da vida pouco disciplinada que levavam, principalmente em matéria de piedade religiosa e de cultivo de vícios como o alcoolismo. Tá, mas e aqueles que não voltavam mais para os povoados missioneiros? Que condições teriam de sobrevivência num espaço que se tornava, vamos dizer, cada vez mais ocupado pela colonização? Argemiro, no século 17 e 18, a colonização ainda não atingia todos os espaços americanos, havendo certa porosidade nele, o que possibilitava a muitos indígenas sobreviver ao lado ou próximo dos colonizadores, ao modo tradicional, embora sempre fossem alvo de investidas no sentido de exploração de sua mão de obra. Agora, aqueles que fugiam para junto dos espanhóis, mestiços e escravizados, segundo o padre Cardiel, sobreviviam como trabalhadores assalariados e eram chamados no mundo espanhol de peões, recebendo entre 5 e 6 pesos por mês, que era o salário de um peão comum, além da comida. Passado um mês, eles iriam, segundo o padre, jogar e gastar o pagamento em aguardente, algo que não tinham nos povoados missioneiros. Após gastar seus 5 pesos, o peão voltava a alugar sua força de trabalho. E assim passavam a vida toda sem se fixar num lugar. Uns dias estavam nas fazendas de Buenos Aires ou na cidade. Pouco depois iam para Santa Fé, dali ao Paraguai, distante 200 léguas, e vagueavam pelo território. São os primeiros gaúchos, os ancestrais dos gaúchos do presente. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo, quando continuaremos tratando de assuntos levantados aqui hoje. Aguedevete. Obrigado.